sem acento. Então, vamos lá. Gente, então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que criar esse projeto novo, concorda? Todo mundo já sabe como se cria um projeto? Sim. Então, deixa eu... Ó, criar novo projeto. E eu posso chamar, podem sugerir aí, exemplo, códigos. Exemplo código. Exemplo no plural, códigos. Demora? Criei, ele vai demorar um pouquinho, né? Ó. Fabiane, enquanto ele cria, pense qual é a questão de pesquisa que você está respondendo quando você fez isso, essa codificação. Então, quando eu fiz essa codificação, eu pensei em decifrar o pensamento de Foucault. Decifrar. Então, olha, qual é o pensamento de Foucault? Então, veja, a nossa questão de pesquisa, tá? Olha só. A nossa questão de pesquisa, então vocês estão vendo o meu projeto aqui, certo? Já carregou ele? Já, olha, já criei meu projeto. Tá? Aí, ainda não carreguei os documentos. A primeira coisa, é que eu não falei isso na aula passada, né? A primeira coisa, quando eu crio um projeto, lembra que vocês falaram assim, a gente tem que estar com o objetivo estampado em todos os lugares, certo? Então, para a orientadora não mudar de opinião, não mudar de ideia, certo? Toda vez que eu chegar, eu já chego com a questão de pesquisa, os objetivos gerais, os objetivos específicos. Vamos conversar hoje sobre estes objetivos, certo? Então, quando eu entro aqui, ó, eu clico no botão direito no nome do meu projeto, eu já crio um comentário aqui. Ó, que comentário eu vou pôr aqui? Opa, a telinha abriu no lugar errado. Pronto. Ó. Que comentário eu vou colocar aqui? Tá? Eu vou colocar a minha questão de pesquisa. Certo? Para já ficar no meu projeto a questão de pesquisa. Como é mesmo? Qual é o pensamento de Foucault? Foucault teve muitos pensamentos, né? Mas vamos dizer assim. Quanto escreve? Foucault é Foucault. Não, Foucault. É sem U. Foucault. Não. Assim? Depois do C tem um A. Falta o quê? Digita as últimas duas. Apaga as últimas duas. Mais um. Apaga mais um. A. U. É Foucault. Como francês. É Foucault, assim. Isso, o L, é francês. Não, o L tá antes do C, né? Foucault. Não, é francês assim. Foucault. Não, tem um L. Tem um L? Bom. Qual o pensamento de Foucault? É a minha questão de pesquisa. Então, observe, isso vai influenciar. Aqui começa a parte que o Saldanha fala de você documentar tudo, entendeu? Então, eu já começo documentando a minha questão de pesquisa. Eu posso colocar os objetivos gerais, os objetivos específicos, tudo aqui para eu... eu não me lembro direito, eu volto aqui. Eu não preciso sair do Atlas TI e abrir o Word. Tá tudo aqui. Onde que eu entro, então, para colocar o... Clica no botão direito do mouse, tá? Olha, eu aplicar save aqui, ó. Aqui, olha, venho aqui e clico no botão direito do mouse. E aí, edit comment. Sim. Tá? Ó. Isso vai interferir em alguma coisa? Não, gente, mas eu vou organizar e quando eu precisar, a informação está na mão. Então, qual o pensamento de Foucault? Aí, agora, eu tenho que colocar os meus documentos, certo? Então, eu venho onde? Ó, adicionar documento. E aí, eu vou procurar onde estão os meus documentos. Olha, os meus documentos estão... exemplo, olha. Aqui, ó. Certo? Salva antes de fechar. Guardar, né? Agora eu vou em documentos. E? Pego
e vou abrir. Ó, quando eu abrir, olha que ele está criando, certo? Está conectando. Estou convertendo, desculpe. E ele trouxe para cá todo o documento já marcadinho, certo? Tá muito fácil, a gente não precisa nem ler. Certo? Para codificar. Ó, então vejo que eu entro aqui, olha, se eu tivesse mais do que um documento, todos esses documentos ficariam aqui. Certo? Bom, então agora, e olha, ele abriu aqui, certo? Então o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou começar a criar os meus códigos, tá? O que ele chama? O código para o Atlas TI é uma entidade. Essa é outra palavra que gerou muita polêmica na tradução, tá? Mas, porque entidade em português é meio estranho, certo? Então, olha, que entidades a gente tem dentro do software Atlas TI? A gente tem códigos, memos, tá? E networks. São os 3 tipos de entidades que ele trabalha. Então, então, primeiro, o que nós vamos fazer é um novo código. Só porque o seguinte, quando a gente está abrindo, ele está abrindo ali vai abrir em outro lugar. Então, aí vai para o home, para poder ficar igual. Não, tem que ir pro... Olha só, então vamos lá, olha. Ó. Desculpa, eu não expliquei isso, ó. Então, observe aqui, olha, conforme eu vou clicando aqui no menu, ó, ele vai mudando as opções embaixo, olha, é importante dizer isso, obrigada, Rosa. Ó, então veja, eu tô aqui, olha, ó, ele vai mudando a cor onde eu tô, olha, ficou azul porque esse daqui são as opções do Home. Quando eu clicar em Search Project, ó, ficou azul aqui e embaixo ele mostra as opções que eu tenho nesse menu. Analyze, mesma coisa, essas são as opções aqui, Import, Export, ó, Tools, Documents, Tools de novo, aqui, olha, e View, certo? Então, para eu ter a opção do código, né, de poder codificar, eu tenho que clicar onde? No Home, e daí ele vai mostrar para mim o que eu faço, tá? Dentro do menu de Home. Então, o Home é o menu básico. Tudo que eu tenho. Então, é a preparação do material. Então, é a parte de codificação. Ela ocorre tudo aqui. Certo? E aí, se eu quiser... Analyze. É quando eu vou... É quase como se fosse assim, gente. Quando a gente fala no segundo ciclo do Saldanha, tá? Eu tô aonde? Aqui nesse Analyze. As opções estão todas aqui. Tá? Bom, então agora eu vou criar os meus códigos. Se a Fabiana já sabe os códigos, ela já sabe, porque ela até marcou pra gente ali, a gente já pode fazer o quê? A gente já pode, tá? Criar de uma vez só os 2 códigos. Então, quando eu der New Code, tá? Ele vai abrir a janelinha Create Codes, tá? E eu já posso criar os meus 2 códigos. Eram 3 ou 2? 3. Então, vamos lá. O código amarelo, que significa? Quem foi Foucault? Quem foi? Quem foi? Filósofo daí, né? Então, quem foi? Bom, olha, eu já estou falando de Foucault, não preciso falar quem foi. Não precisa. Tá? Porque eu vou ficar criando um código grande. Agora, gente, lembra que o Saldanha falou, tá? Sobre... você tem que ter um bom vocabulário. Porque esse código, gente, é o que vai aparecer em tudo. Quem foi? Não tem uma palavra melhor para quem foi? Não, acho que deve ter. O que a gente está... Entendeu? Qual uma palavra melhor que identifica? Identidade, exatamente. Olha, quem foi Foucault é linguagem oral. E eu não posso. É como se eu posso perguntar, aqui eu entendo quem foi Foucault, mas isso é uma explicação.
Entende? Então, por isso que eu tenho que ter um bom vocabulário. Identidade. Você entendeu? Ou identidade, ou perfil do Foucault. Entendeu? E aí, qual é o outro? O outro código. O que fez? O que ele fez? E o que ele fez, gente? Eu não posso ter um código chamado o que ele fez. Realizações ou produções. Não, porque biografia entra o quê? Identidade também, às vezes, entendeu? Então, por isso, a gente tem que colocar o código com a especificidade que ele tem. Então, realizações. E pode ser como o Thiago aí, pode ser com tio, acentuação. Não, o código tudo, gente, porque o código tem que ser acentuado, tem que ser tudo bonitinho, porque ele vai estar nos relatórios de vocês. Então, tudo, tá? A entidade, e depois ele vai lá parar dentro da matéria. Exatamente, se você não cuidar dessa entidade, código, tá? Realizações, qual é o outro? O outro, o que Foucault pensava. Pensamento, pronto. Percebe, gente? E os códigos? Isso não está no livro, não está em livro nenhum. Mas os códigos tem que ter... Lembra que a Rosane... você não estava no grupo passado, que a gente estava descobrindo as palavras... tem que ter a mesma... Você estava. Como é que a gente chama aquilo? As palavras têm que ser o mesmo. Se é substantivo, tem que ter um padrão, entendeu? Ela falou de foco e ela falou da mesma forma. Da mesma forma. Não sei como que a gente chama isso em português, mas, por exemplo, vocês viram, identidade, realizações, pensamento, é o mesma... Todos substantivos. Quem é de letras aqui? São todas classes gramaticais. É a mesma classe gramatical. Classe. Entendeu? Gente, eu vou ter que promover esse Bibi que é mestrando. A mesma classe gramatical, certo? Justiça vermelha. Né? Concorda, gente? Que eu tenho que cuidar com isso, entendeu? E pode ser que por exemplo, alguns grupos de códigos têm uma classe gramatical. Nossa, adorei essa palavra. E é bem isso, para a gente confirmar com a Rosane. A mesma classe gramatical. Vocês perceberam por que vocês têm que fazer o exemplo? Porque eu não posso deixar uma gravação dessa no YouTube, certo? Tem que ser uma coisa focada. Então, a mesma classe gramatical. Mas pode ser que eu defina assim, olha, esse grupo de códigos vai ter uma classe gramatical diferente, vai ser uma pergunta, vai ser... Mas tem que ter uma lógica, entendeu? Então, é isso que vocês têm que cuidar. Bom, e aí eu vou apertar o botãozinho aqui de Create e ele criou 3 códigos livres, é um tipo de código. Por que ele é livre? Ele não está associado a nada, eu criei livremente, tá? Agora, se eu abrir aqui, olha, gente, eu vou enxergar os meus 3 códigos. Olha aqui, olha. Aqui. Na flechinha do Codes, certo? Abriu? Ali, certo? Tudo bem? Nossa, é bem diferente. E aí? Desculpa, é bem diferente da visualização do AVC7, né? Mas você, olha só, depois que você... E ele é mais... Não, veja, mas, Clarissa, no início, tá? Eu tinha, assim, eu até reclamava. Nossa, como a versão 7 é melhor. Não, depois que você se apropria da 8, você fala, meu Deus, como a versão 7 era ruim. Tá? Porque tudo você faz na tela, você vai ver, certo? Eu sou muito volúvel. Ou melhor, não, volúvel é um pejorativo. Tem que dizer assim, eu sou muito adaptável.
Flexível. Flexível. Meu vocabulário é o melhor. Versátil. Ó, vocês perceberam? A gente tem que fazer esse exercício de uso de palavras. Bom, vamos lá, gente. A gente tem pouco tempo. Bom, agora, olha só. Começa a codificação. Como é que a gente vai fazer a codificação? Então, vamos lá. Eu vou selecionar, olha o que eu vou fazer. Ó. Tem vários caminhos para codificação, tá? Eu posso selecionar aqui e eu vou fazer o quê? Arrastar o meu código para onde eu selecionei. Então, intelectual é a identidade. Então, eu arrasto. Vocês viram que quando eu clico nele aparece um sinalzinho de mais? Olha aqui na tela um pouquinho, ó. E aí eu solto o sinalzinho de mais em cima de onde eu quero. A tela tá um pouquinho ruim aqui, vocês conseguem enxergar? Olha. Olha o que aconteceu aqui do lado. Não, ao contrário. É que eu vi que copiar essa identidade. Certo? Pra arrastar. Ai, meu mouse é uma desgraça. Ah, detalhe, gente. Então, bons modos de utilização do Atlas TI, tá? Mouse. Aula passada, quem não tiver de mouse, eu vou passar, tá? Porque não, vou passar batendo na mãozinha assim, ó. Por quê, gente? Porque é você querer ficar com ler ou um problema aqui no pulso, porque é o tempo inteiro que você faz esse movimento. E não tem por que vocês procurarem uma doença, como é que a gente chama isso? Essas doenças de ergonomia, tá? Não, ergonomia, ergonômica, então tem que ter um mouse. E vocês têm uma longa trajetória de doutorados e mestrados, e aí no final vem com desculpa. Ai, porque eu tô com o braço assim, tá com o braço assim porque usou o computador da forma inadequada. Tá? Olha, aí vamos lá. Agora, ó, já vamos praticando, gente. Professora de UMEI também são cuidados com a saúde. Olha, selecionei o próximo. O que é esse mesmo, sabe? O que é mesmo? Eu nem tô lendo. Identidade. Não, o azul já é... Realizações. Olha, viram que eu marquei, gente, ó, e vou arrastar pra cá. Então vamos treinar, todo mundo. Vamos supor, vou fazer mais um, hein? Vamos lá, vamos agilizando aí. Ó, identidade, ó, já tô aqui, olha. Aqui, agora, olha, eu vou gerar um problema, tá? Sem querer, eu coloquei identidade, só esse pedacinho aqui. Você tava sem mouse igual... Olha a vantagem do 8. Não consigo lançar nada. Certo? Tá, você desmarca. Nem desmarca, eu só arrasta. Arrasta. Só aumento, ó. É verdade. Aumentei e ele já consertou. Aí você exige colocar no marcar, colocar no dedo, no link. Exatamente, fazer de novo. Aqui, olha, se você se perder, olha, aqui do lado, olha, tem toda a informação, olha, você vai gerando aqui do lado, ó, vai ficando, todos os códigos vão aparecendo aqui do lado. Não dá pra usar pra essa parte, não consegue arrastar. Não. E é legal porque ele já marca, tipo, de identidade, tem um azulzinho, 1 de 1. Exato. Primeiro Exato, ele já vai marcando, olha, e ele mostra pra você aqui, ó, isso não fazia o 8, olha, veja. Tá, ó, olha, tá, ó. Olha aqui, ó, identidade de novo. Peraí, cabeça luz foi o quê? Identidade, É identidade. Ó. Ó. Realizações. Bom, agora, gente, eu vou explicar para vocês um detalhe da codificação, tá?
vocês viram que essa codificação nossa está muito... Nossa, hoje as palavras estão subindo. Não. Parecida? Não. Gente, fugiu a palavra agora. É como se fossem particionada. Mas não é essa, a palavra ideal não é essa, tá? Mas vocês viram, olha, que nesse parágrafo, observe o seguinte, tá? Eu tenho, tá? Que ele é um intelectual. Eu tenho uma informação sobre... Elas estão tudo comprimidas, não sei se é isso que você quer dizer. Não. A minha opção de codificação foi fazer tudo separado. Porque, olha só, quando eu estou fazendo uma codificação, eu tenho que tomar algumas decisões. A primeira decisão é se eu vou fazer tudo como a Fábio fez aqui, ó. O código... Então, por exemplo, eu estou dizendo assim, eu já vou codificando a informação direta. Certo? Ou eu vou pegar aqui um outro parágrafo e vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, bom, aqui, ó, identidade, tá? Eu poderia ter dito, olha, que nesse parágrafo, ó, onde acabou o parágrafo aqui? Ó, aqui, ó, tá aqui, ó, que nesse parágrafo aqui, eu encontrei uma informação sobre identidade. Nesse parágrafo tem uma informação de identidade. Eu poderia ter dito aqui que nesse parágrafo aqui eu tenho uma informação sobre realização. Entendeu? Quando eu faço, então é isso que a gente tem que pensar, são decisões que eu tenho que tomar. Quando eu faço esse tipo de codificação, eu vou conseguir no futuro correlacionar coisas. Entendeu? Então eu fiz uma codificação ampla para depois fazer o quê? Olha, então nesse parágrafo eu falo sobre identidade, sobre realizações. O que mais? E eu tenho várias informações sobre identidade. Aí eu poderia de novo, tá? Recodificar especificidades da identidade. Mas isso é regra? Não. Eu posso... o que eu estou fazendo aqui é já pensando no futuro que tipo de informação que eu quero cruzar. Porque se eu, no momento de codificação, eu não me preocupar com essa forma, tá? Então eu poderia colocar assim, olha, eu tenho um código identidade, quer dizer, no parágrafo eu encontrei identidade e no parágrafo eu encontrei realizações. Existe uma relação, a pergunta seria assim, existe uma relação com a identidade dele e com a realização que ele fez? Isso, muito bem. Tá? Eu só vou conseguir essa resposta, tá? Se eu fizer esses dois tipos de codificação. Então, lembra que eu falei para vocês que eu codifico o primeiro ciclo junto com o segundo ciclo? Esse é meu problema? Por quê? Porque eu já estou vendo aqui que depois eu posso fazer um cruzamento. Certo? E daí o que vai acontecer? Mas por isso que eu estou dizendo para vocês, o meu primeiro ciclo poderia codificar só os atributos. O que são os atributos? Quais são os meus atributos da identidade? Então eu vou codificando um a um, como a Fábio fez. Um vocabulário bem primitivo. Tá? Eu vou codificando. Realizações, eu vou codificando cada atividade da realização. E depois eu iria ampliando e vou olhar assim, bom, nesse parágrafo eu encontrei identidade. Pelo menos uma. O que eu faço? Eu crio um código maior identidade. Percebem? Porque quando eu faço isso, depois no futuro, eu vou conseguir fazer alguns cruzamentos. Isso eu queria perguntar. Depois, mais pra frente, daí vai fazendo do parágrafo inteiro.
Exato. Na realidade, eu não vou cruzar o parágrafo, eu vou cruzar o quê? O código, identidade. Então, eu vou ver, por exemplo, quais atributos que tem identidade, quais atributos, então, e quais... Consegue entender o que eu estou explicando? Mas isso, gente, é como se fosse assim, é uma codificação mais avançada. Aqui hoje eu não precisaria nem... tá? Mas é só para vocês entenderem os tipos de código que eu tenho que me preocupar com isso. É que eu estava antes eu estava entendendo, agora acho que está um pouco mais claro, que isso dos códigos ia procurar as mesmas palavras, por exemplo. Não. Não é, né? Não. Que eu entendo por aqui. Exato. Porque isso porque olha só, eu chamei de identidade, a FAB, a gente usou um nome que não deveria ser, ó, eu chamei de identidade. Bom, errei aqui, vou arrumar. Vamos primeiro a parte operacional, já voltamos para esse assunto. Eu não quero isso que eu fiz aqui. O que eu faço? Ó, eu clico em cima da minha quotation, isso daqui é uma quotation para o Atlas TI, que é uma citação para o português, e eu vou vir aqui e vou deletar essa quotation. Deletei. Vou deletar essa também, então vocês têm que aprender essa parte operacional, porque vocês vão ter que explicar tudo isso. Então, é assim que eu crio, apago um código, certo? Ou deleto, tá? Aí... Vamos mais uma coisa importante. Eu errei esse nome, porque isso não é identidade. Como que eu falei que isso deveria ser? É um atributo da identidade, porque identidade é uma coisa maior. É quando eu for para o segundo ciclo de codificação que eu estava antecipando aqui, certo? Então, eu poderia chamar isso daqui, ó, como é que eu renomeio? Rename. Exato, e como é que eu faço o rename, ó? Eu posso fazer o meu rename... Cadê? Vamos colocar aqui, ó. Ai, desculpe. Acho que eu consigo aqui, ó. Aqui, clicando no botão direito do mouse, rename. Ó. Aí você vai renomear eles todos. Não, na realidade eu renomeio o código. Isso, ó. Então eu vou chamar aqui, olha. Um atributo, ó. Eu posso até colocar, e olha como isso vai depois gerar, só para você pensar, ó, isso aqui são atributos de uma identidade, então os atributos de uma identidade, ó. E dou um rename, ele já mudou aqui, olha. Tá? Professora, Pode no código. No código pode. Não, depois que já você puxa e ele começa é bom, Aí, uma dúvida em relação à operacionalização ali. Por favor, a senhora pode selecionar aquele parágrafo novamente ali? Esse. Ali embaixo que está sem... Ah, tá. Um pequeno parágrafo. Tá. Certo. Arrasta os dois, por exemplo, dois codes nele. Posso. Aqui, ó. Não, isso. Aqui, ó. Então eu vou aqui, ó. Identidade, atributo e tem realização também. Certo. Aí a senhora viu que ficou diferente ali. Para aquela combinação. Porque quando a senhora selecionou e atribuiu o code, e depois saiu e selecionou de novo, ficou assim um formato diferente. Isso tem... no software, isso aí tem algum problema? A senhora vê que, olha, a senhora selecionou tudo e arrastou dois codes de uma vez. Não. No outro, a senhora selecionou... Não, porque o que acontecia ali, olha... Tem problema? o problema... Não, olha, porque o que... Porque ele ficou separado da outra... Aqui, olha aqui, ó. Eu acho que ele Aqui, separou ó. porque ele era uma quotation diferente, provavelmente. Não, é uma como espaço quotation a mais. diferente, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, eu vou codificar, então eu vou fazer, ó. Uma coisa é Ó, arrastar aqui. os dois de uma vez, outra coisa... Olha aqui, olha. Aqui, ó. Não era pro mesmo? Não tem problema. Se os dois são... Para a questão que a senhora falou da explicação da comparação. Aquela questão de comparar... Ah, tá. Mas não é o fato de eu arrastar junto. É de eu ter o mesmo extrato. Isso aí não altera? Não. Professora, posso voltar? É que eu não sei se eu entendi... Tá, a senhora selecionou ali todo o parágrafo. Ó, aqui eu tenho um arrastou pedaço. os dois codes de uma vez. Isso. Certo? Agora, se a senhora selecionar o parágrafo, arrastar um, e depois selecionar de novo e arrastar outro, eles vão ficar separados.
quero entender se essa separação... Ah, não, tem, ó, porque, por exemplo, ficou separado porque o que eu selecionei era diferente. Ó, por exemplo, se eu selecionar um pedacinho, ó, aqui, olha, vamos supor aqui, ó. Vamos supor, deixa eu fazer de novo, tá? Ó, Ctrl Z, gente, na versão 7 não tem, na versão 8 tem Ctrl Z. Eu dei um Ctrl Z para voltar, certo? Ah, legal. Aí, olha, então o que eu fiz aqui, ó? Vamos pegar aqui, olha, só para você entender. Eu tenho esse pedacinho aqui, que isso daqui é um atributo de identidade. Mas agora, eu criei um novo código, tá? Vou chamar aqui, que vai se chamar... minha tela veio para o outro lado, desculpe. Aqui, ó, fiquei procurando, tá? Eu vou chamar aqui, esse código vai se chamar identidade. Tá? Então, ó, eu criei. Por quê? O código identidade é o conjunto dos meus atributos identidades. Então, eu tenho aqui, e aí, eu vou ter um outro código. Então, ó, o meu código realizações vai se chamar, esse daqui é atividades. Atividades. Certo? Porque são as atividades que ele realizou, alguma coisa assim. Tá? Que é o específico. Aí, por algum motivo, eu resolvi criar um novo código, que aí sim, ele é o meu código chamado de realizações. Ó, realizações. Create. Então, o que eu vou fazer? Bom, isso daqui, olha só, isso daqui, filho médio, isso daqui é um atributo da minha identidade. Isso daqui, ó, isso daqui é uma atividade. Isso daqui é outra. Acho que não foi isso que ele perguntou. Não, eu vou fazer aqui para você, daí, ó, de uma atividade, tá? Tenho todas essas codificações. Agora, o que acontece aqui? Quando eu criei aquele código identidade, é para dizer assim, olha, nesse parágrafo, eu tenho pelo menos uma informação de identidade. Então, eu venho e digo, olha, eu tenho informação de identidade aqui. O que vai acontecer? Tá? Ele está selecionado e eu já posso arrastar, porque aqui também tem uma informação de realizações. Tá? Se por acaso eu puxar isso daqui para cá, os dois vão ficar nessa mesma quotation aqui, porque ele está marcado. Certo? E é isso. Agora, se por acaso eu desmarco e eu sem querer, ó, eu sem querer pego aqui, olha, já não é uma concorrência. Certo? Por quê? Porque eles não são exatamente iguais. Aí o que vai acontecer? Olha, quando eu clicar aqui, ó, realizações, ó, eu estou criando uma nova quotation. Ó, tá vendo a diferença? Isso aí era minha... Isso é diferente. Então. Então, se eu quero fazer a concorrência dessa forma, se eu quero depois buscar, eu tenho que cuidar. Então, esse daqui, vou dar um Ctrl Z para ele voltar. Ó, aí eu seleciono aqui, para que ele selecione exatamente. Por isso que isso não tinha na versão 7, então a gente vivia errando. Tá? Na versão 8, então, por isso, eu clico em cima daqui, olha, e ele já vai selecionar para mim exatamente o que tá. E daí eu consigo não ter o erro na hora de codificar. Percebe como é importante isso? Hã? Como é que eu deleto um código? Ó, eu clico em cima do código e deleto. Opa, não. Cadê? Não, é diferente. Tá? Desculpa, aqui eu não deleto, eu deleto aqui. Desculpa, eu alinho. Aqui eu desconecto essa quotation desse código. Tá? Olha, então aqui, ó. Aqui eu desconectei essa quotation. Essa citação. Eu desconectei, mas o código continua existindo. E detalhe, a quotation continua a existir também. Você pôs em... Tá? Eu ponho aqui, olha, em cima do código e coloco desvincular a link. Mas você tá com a tua versão aí? A minha está em espanhol. Ah. Essa aqui, a que eu tenho em casa, está em inglês.
Certo? Olha. Ó, então a link, então veja, os dois continuam a existir, entendeu? A quotation, então cuidado para você, às vezes a quotation tá errada e você só desvincula. Aí você tá criando um lixo de quotation. Ó, se você entrar aqui, olha, estão vendo aqui, olha, quotation, ele vai abrir o que? A minha janela para mostrar, ó, do meu gerenciador de quotations, ó. E aqui são todas as quotations que eu tenho codificadas, ó. E isso daqui eu posso excluir uma quotation por aqui, olha, e eu consigo ver, ó, por exemplo, quando eu clico no código, ó, quais são as quotations para esse código? Olha, por isso que, entendeu? A versão 8, ela é muito mais mais intuitiva. Obrigada. Quem falou intuitiva? Ah, Rose. Nossa, hoje o meu vocabulário está difícil. Eu já preciso de ajuda de todo mundo. Tá? Olha, tá? Então, olha, realizações. Olha, quais foram as realizações? Então, eu consigo enxergar todas as informações. Tudo bem? Mas agora, onde eu coloco o meu dicionário constitutivo, definições constitutivas, desculpe. As minhas definições constitutivas e operações. Vou fechar aqui, tá? Porque eu não gosto de ficar com esse monte de janela. É onde eu vou colocar as minhas definições constitutivas e operacionais para eu me lembrar do que significam esses códigos. Isso, mas aonde? Eu posso ir por aqui, olha, e eu tenho Edit Comment. Esse é um caminho. Ou eu posso abrir, olha, a minha janela de códigos, tá? E aí, olha, quando eu clico aqui, eu já posso escrever aqui, olha, estão vendo? Ó, eu cliquei no meu código e eu vou escrever o comentário. Identidade, como que era que estava antes? Era identidade é quem é. Quem foi, desculpe. Quem foi? Foucault. Ah, tem um L mesmo, antes do T. Ó, quem foi Foucault? Certo? Aí eu posso colocar identidade segundo fulano de tal, é isso. Não, aí não, identidade segundo o autor que define identidade. Entendeu? O conceito de identidade. Então eu coloco a explicação e eu digo, né, qual é o conceito de identidade. Mas isso aí depois não aparece, é só para... Não, depois, isso daqui você pode gerar um Excel com todas essas informações. Aí você já pode copiar esse Excel direto para sua dissertação ou para sua tese. Entendeu? Então, tudo que você for documentando aqui, depois você copia tudo isso para sua tese. Tá? Ó, aí clico no outro, ó, identidade e atributos, tá? Aí eu vou colocar assim, a especificação. Qual? É aqui, ó, você vai abrir, olha, Code Manager, ó, Code Manager. Não, já tá, olha, tô vendo que apareceu um tio aqui do lado? Olha só, esse tio identifica que aqui dentro tem um comentário, olha, veja que ele aparece aqui também, ó. Tá? Code Manager no menu principal, olha aqui, ó. O Code Manager é uma opção do Home. Ó, Code Manager, olha, Code Manager é uma opção do Home. Quando eu peguei a versão 8 pela primeira vez, nossa, foi difícil para mim me situar que isso daqui eram as opções do Home, que essas eram, nossa, mas agora, então, certo? Bom, gente, então vocês entenderam o que é um código, como codifica. É claro, tem outros caminhos para codificação, que aos poucos a gente vai descobrindo. Tá pronto, né? Agora eu vou salvar e vou gerar. Eu gero esse vídeo desse daqui, se vocês quiserem. Eu gero pra gente. Eu coloco na nossa pasta do Google Drive. E depois aí o vídeo oficial do YouTube vai ser o de vocês. Aí é bom colocar, se vocês conseguissem, em algum lugar na hora de editar o vídeo, sei lá, colocar só o nome de vocês, fica legal. Entendeu? O vídeo então não vai falar daquela apresentação, vai falar mais
vai falar disso daqui, mas é que você vai falar, operacionalizar aquilo que você explicou. Se no meio você quiser fazer um link com Saldanha, ficaria melhor ainda. Ai, vai ficar maravilhoso. Certo? E aí colocar o nome de vocês pra gente. Vocês não se importam, né? Que ele apareça no YouTube. Que fique aberto. Nós estamos criando material livre. Professora, eu esqueci a questão do snapshot lá. Como faz? Snapshot. Tá, é aqui, olha, para fazer o snapshot, você vai em Files e olha aqui, ó, Snapshot. Só isso. Só clicar aqui, ele já gera sozinho lá. Quando você abrir de novo o Atlas TI, vai estar lá a tua, até aqui, a última versão. Tá? Instantâneo. Hã? Só fechar e pronto. Ó. Aí, ó, vou salvar. Ele já tá salvando, é só fechar, olha. Exit. E pronto.